Se você está procurando um celular para usar todos os dias sem sofrer com falta de espaço, travamentos bobos e aquela sensação de aparelho ficando velho rápido demais, esse Galaxy chama a atenção logo de cara. Ele chega com muita memória, armazenamento generoso, tela grande, câmera principal de alta resolução, bateria forte e uma promessa bem interessante de atualizações por vários anos. E aqui está o ponto que prende a atenção. Ele não tenta ser um celular de luxo, mas tenta resolver justamente o que mais irrita em modelos acessíveis, que é pouco espaço, desempenho fraco e vida útil curta. Hoje a gente vai analisar se esse aparelho realmente entrega um conjunto equilibrado para redes sociais, vídeos, fotos, estudos, trabalho, aplicativos do dia a dia e até alguns jogos sem criar aquela dor de cabeça que ninguém quer depois da compra. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou mostrar como configurar o celular para render melhor desde o primeiro dia. Como organizar os aplicativos para não perder desempenho com o tempo e quais ajustes ajudam a preservar bateria, armazenamento e segurança no uso diário. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos desse Galaxy. Memória generosa e armazenamento amplo para quem quer usar muitos aplicativos sem viver apagando arquivos. Um dos maiores acertos desse Galaxy é a combinação de 8 GB de memória com 250 e 6 GB de armazenamento interno. E isso no uso real muda completamente a experiência. Sabe quando o celular começa a reclamar que não tem espaço justo na hora de gravar um vídeo, baixar um aplicativo ou atualizar o sistema? Aqui essa dor diminui bastante, porque o espaço interno é bem mais confortável para fotos, vídeos, mensagens, documentos, redes sociais e aplicativos pesados. A memória também ajuda na troca entre aplicativos, principalmente quando você alterna entre navegador, mensagem, banco, vídeo, música e rede social o tempo todo. E ainda existe o recurso de memória, adicional por software, que usa parte do armazenamento para ajudar na multitarefa. Ele não substitui memória física em desempenho puro, mas ajuda a manter mais aplicativos abertos com menos engasgos em situações comuns. Para quem quer comprar um celular e ficar mais tempo sem pensar em trocar, essa configuração é um dos argumentos mais fortes porque espaço e memória são justamente os pontos que mais envelhecem mal em aparelhos básicos. Processador moderno de 6 nanômetros que melhora velocidade, eficiência e resposta no uso diário. Outro ponto muito importante é o processador fabricado em 6 nanômetros, com 8 núcleos. Isso significa que ele foi construído em uma tecnologia mais eficiente do que a de muitos celulares simples de gerações anteriores. E essa eficiência aparece em duas áreas que todo mundo percebe: desempenho e bateria. No dia a dia, o aparelho tende a abrir aplicativos com mais agilidade, lidar melhor com multitarefa e manter uma navegação mais fluida em redes sociais, vídeos, mensagens e compras pela internet. É claro que ele não foi criado para competir com celulares avançados de preço muito mais alto, mas dentro da proposta de custo-benefício, esse processador deixa o conjunto bem mais interessante. O usuário que sai de um celular antigo provavelmente sente diferença logo nos primeiros minutos, principalmente ao instalar aplicativos, trocar de tela, abrir câmera e assistir vídeos. E aqui está o detalhe que convence. Não adianta ter muita memória se o processador é fraco demais para acompanhar. Nesse caso, o conjunto é mais coerente, porque armazenamento, memória e processador trabalham juntos para entregar uma rotina mais estável. Tela grande de 6,7 polegadas com 90 Hz para vídeos, redes sociais e leitura confortável. A tela grande é um dos pontos que mais chamam atenção nesse Galaxy, especialmente para quem usa o celular como central de entretenimento.
Com 6,7 polegadas, ela entrega bastante área para assistir vídeos, acompanhar aulas, ler mensagens, navegar em lojas, usar aplicativos de banco e ver redes sociais com mais conforto. E a taxa de atualização de 90 Hz ajuda a deixar a rolagem mais suave, principalmente quando você está descendo o feed navegando por páginas ou alternando entre menus. Isso parece detalhe que até você comparar com uma tela mais simples e perceber que a experiência fica mais agradável. A resolução não é de categoria Premium, então ela não vai entregar o nível de nitidez de celulares mais caros. Mas para o público que busca uma tela grande, fluida e confortável para o dia a dia, o conjunto faz sentido. É aquele tipo de tela que agrada quem consome muito conteúdo e quer mais espaço visual sem pagar o preço de um topo de linha. Câmera principal de 50 megapixels, com câmera auxiliar para fotos mais úteis no cotidiano. A câmera principal de 50 megapixels é outro ponto forte para quem quer registrar o dia a dia sem depender de um aparelho caro. Ela trabalha junto com uma câmera auxiliar de profundidade, ajudando em fotos com efeito de fundo desfocado e retratos mais interessantes. Na prática, em boa iluminação, o celular tende a entregar fotos bem detalhadas, com cores vivas e resultado suficiente para redes sociais, registros familiares, fotos de produtos, documentos e momentos rápidos. A câmera frontal de 8 megapixels também atende bem chamadas de vídeo e selfies simples. O mais importante aqui é alinhar a expectativa. Ele não é um celular fotográfico profissional, mas entrega uma câmera principal competente para a categoria. E para muita gente, isso é exatamente o necessário. Tirar uma boa foto no almoço de família, gravar uma cena rápida, fotografar um comprovante, registrar um produto para vender ou fazer uma selfie com qualidade aceitável. Para um aparelho com foco em custo-benefício, a câmera principal é uma peça importante do pacote. Promessa de atualizações por vários anos que aumenta a vida útil e protege melhor o investimento. Aqui está um dos pontos mais estratégicos desse Galaxy: a proposta de receber várias atualizações de sistema e vários anos de atualizações de segurança. Isso é muito forte para um celular dessa faixa, porque muita gente troca de aparelho, mas não é porque a tela quebrou ou a bateria morreu, mas porque o sistema vai ficando desatualizado, aplicativos começam a exigir versões novas e a segurança deixa de acompanhar. Quando o fabricante promete suporte por mais tempo, o consumidor ganha mais tranquilidade para usar o celular por vários anos. Isso também aumenta a percepção de valor, porque você não está comprando só um aparelho para agora, mas um dispositivo com chance maior de continuar útil por mais tempo. Para quem compra pensando em estudo, trabalho, uso de banco, aplicativos de transporte, mensagens e serviços essenciais, atualizações de segurança não são luxo, são parte da compra inteligente. Depois de analisar esses pontos positivos, dá para entender por que esse Galaxy chama a atenção no segmento de celulares acessíveis. Ele entrega justamente os pilares que mais importam no uso real, como memória, armazenamento, bateria, tela grande, câmera competente e suporte de software por mais tempo. Isso cria uma sensação de compra mais segura, porque o aparelho não depende de um único destaque para convencer. Ele constrói valor no conjunto. Para facilitar a sua decisão, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo, onde você pode conferir o preço atualizado e comprar com mais segurança. Ainda assim, antes de decidir, vale olhar com calma para os pontos negativos, porque eles ajudam a entender se esse celular combina com o seu perfil de uso ou se você precisa de algo mais específico. Tela grande e fluida, mas com resolução mais simples para quem exige nitidez de modelos premium. Apesar de a tela ser grande e ter rolagem mais suave, a resolução é mais simples quando comparada a celulares intermediários mais caros.
Isso significa que, em textos muito pequenos, imagens com muitos detalhes ou vídeos de alta qualidade, usuários mais exigentes podem notar que a nitidez não chega ao nível de telas mais avançadas. Para o uso comum, como redes sociais, vídeos, mensagens e leitura geral, ela cumpre bem a proposta. Mas para quem assiste muito conteúdo em alta definição ou valoriza máximo detalhe visual, esse é um ponto de atenção. A boa notícia é que a tela compensa com tamanho e fluidez, então o impacto depende muito do tipo de usuário. Câmera principal boa para o dia a dia, mas sem estabilização, óptica para vídeos e fotos em movimento. A câmera principal tem boa resolução e pode entregar resultados muito agradáveis em ambientes bem iluminados, mas ela não conta com estabilização, óptica de imagem. Isso significa que fotos com mão tremendo, cenas com pessoas em movimento e vídeos andando podem sair menos estáveis. Para quem fotografa mais em casa, no trabalho, em viagens simples, em boa luz, isso não deve ser um grande problema. Mas se você quer gravar vídeos caminhando, filmar crianças correndo ou fotografar à noite com muita frequência, precisa entender essa limitação. O segredo é usar melhor a luz, apoiar bem a mão e evitar movimentos bruscos durante a gravação. Proteção contra poeira e respingos ajuda no dia a dia, mas não transforma o celular em aparelho à prova de água. A classificação de proteção contra poeira e respingos é um diferencial interessante, principalmente para quem vive uma rotina corrida e quer mais tranquilidade contra acidentes leves. Porém, é importante não confundir proteção contra respingos com resistência total à água. Ele não deve ser usado em praia, piscina ou mergulhado. Também é preciso lembrar que a resistência pode diminuir com o desgaste natural do aparelho ao longo do tempo. Ou seja, é uma camada extra de segurança para situações comuns, como poeira, garoa leve ou respingos acidentais, mas não é convite para descuido. Esse ponto negativo é mais sobre expectativa correta do que sobre falha do produto. Desempenho equilibrado para a rotina comum, mas não indicado para jogos pesados no máximo. O processador de 6 nanômetros ajuda bastante na eficiência e na fluidez do dia a dia, mas o aparelho continua sendo voltado para uso acessível e intermediário básico. Ele deve lidar bem com redes sociais, vídeos, mensagens, navegação, aplicativos de estudo e jogos leves ou moderados. Porém, em jogos muito pesados com gráficos no máximo, efeitos avançados e longas sessões, ele pode exigir ajustes de qualidade para manter uma experiência mais estável. Isso não invalida o produto, porque a proposta dele não é ser um celular gamer premium, mas é um ponto importante para quem pensa em comprar principalmente para jogos competitivos ou títulos muito exigentes. Carregamento e áudio seguem uma proposta funcional, mas sem recursos de categoria superior. A bateria de 5.000 mAh é um ponto positivo forte, mas a experiência de carregamento e áudio não tem aquele pacote avançado de modelos mais caros. O som estéreo não aparece como destaque na ficha técnica oficial, e isso pode fazer diferença para quem assiste muitos vídeos sem fone. O carregamento também não deve ser visto como o mais rápido do mercado, então quem está acostumado com aparelhos que recuperam muita carga em poucos minutos pode sentir diferença. No uso comum, a autonomia tende a compensar, porque o foco é durar bem ao longo do dia. Mas ainda, assim é uma limitação para quem valoriza som mais imersivo e recarga muito rápida. E depois de entender os pontos fortes e os pontos de atenção, vale falar de algumas configurações simples que podem melhorar muito a experiência desde o primeiro dia. Porque um celular bem ajustado costuma durar mais, travar menos e entregar uma sensação de uso melhor por muito mais tempo. Bônus com ajustes práticos para deixar o celular mais rápido, organizado e seguro desde o primeiro dia.
No bônus, a primeira dica é configurar o celular com calma logo no início, sem sair instalando todos os aplicativos de uma vez. Instale primeiro o essencial, atualize o sistema, entre nas configurações de segurança e ative bloqueio por digital, senha forte e localização do aparelho. Depois, organize os aplicativos em pastas simples, separando banco, trabalho, estudos, compras, redes sociais e entretenimento, porque isso facilita a rotina e evita bagunça visual. Outra dica importante é revisar permissões de aplicativos, principalmente câmera, microfone, localização e contatos, deixando acesso apenas para o que realmente precisa. Para preservar desempenho, evite manter aplicativos que você não usa rodando em segundo plano. Limpe downloads antigos de tempos em tempos e use cartão de memória apenas para arquivos, fotos e vídeos, mantendo aplicativos importantes no armazenamento interno. E para a bateria render melhor, reduza brilho automático quando estiver em ambiente fechado. Desligue notificações desnecessárias e use modo de economia apenas quando fizer sentido, sem transformar o celular em um aparelho limitado o tempo todo. No fim das contas, esse Galaxy é uma opção muito interessante para quem quer um celular acessível com memória de sobra, armazenamento amplo, tela grande, câmera principal competente, bateria forte e promessa de atualizações por vários anos. Ele não tenta ser um topo de linha, e isso é bom, porque a proposta é clara: entregar um aparelho confiável para o uso real, com menos sufoco de espaço e mais tranquilidade para durar. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo, assim você não corre o risco de comprar de fontes duvidosas. E agora eu quero saber, no seu dia a dia, o que pesa mais na escolha de um celular, câmera, bateria, memória ou espaço para guardar tudo? Me conta nos comentários e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise ou dica de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.